No dia em que ele chegou em Portugal com toda a família, foi roubado por um motorista de Uber e ficou sem nenhum documento. Parecia um prenúncio de todas as dificuldades que viriam pela frente na vida do Feu Ferreira. O Feu e a esposa dele, a Ana, um casal de brasilienses muito gente fina, diga-se de passagem, se encaixam no típico perfil de brasileiros que estão desembarcando em Portugal. Eles são jovens, já estabelecidos e com patrimônio no Brasil, mas que decidiram recomeçar em um novo país. Eles trazem 2 filhas pequenas e o sonho de abrir um box de crossfit. Olha que legal, voltado para a terceira idade, isso aqui em Lisboa. Hoje esse sonho já está bem próximo de virar realidade, mas o Feu e a Ana enfrentaram de perto uma tremenda burocracia, uma imensa lentidão para tirar licenças e autorizações e a dificuldade de validar o diploma brasileiro por aqui. Você é pessimista? Eu falei, não sou pessimista, eu tenho que pensar no pior cenário. Até agora a gente tomou muita pancada, então se você está preparado para o pior, que vier é lucro. Pode ser que dê certo, mas e se, né? Não é fácil, eu já tentei desistir, já falei, chega, pra mim não dá mais. E a Ana, não, nós vamos mais um pouco. E aí depois a Ana, chega, eu não quero mais. Eu falei, não, agora sou eu que quero mais um pouco. Nesse episódio, o Feu abre o jogo numa conversa corajosa de quem alterna resiliência e muita determinação para manter o foco de empreender em Portugal. E manter o alto astral, mais importante. Eu sou Tina Vieira. Eu sou Kizzy Magalhães. E você está escutando o podcast Terra à Vista. Gravado aqui em Portugal, diretamente de Lisboa. Feu, você foi roubado, entrou em roubada, ainda não conseguiu abrir sua empresa, não conseguiu validar o seu diploma para trabalhar. Isso faria qualquer pessoa desistir, mas você tá aqui com um sorriso e feliz da vida. Você estava preparado para ser tão difícil essa chegada em Portugal? Claro que não. Né? Acho que ninguém espera uma tempestade dessa, né? A gente até brinca, porque o nome do box é Caravelas, então a gente está no auge da tormenta, né? Eu tô virando o Cabo da Boa Esperança lá embaixo, né? Para descobrir as novas Índias. Mas eu acho que é estar com uma cabeça preparada, que por mais que a gente ache que o pior pode acontecer, sempre vem alguma coisa a mais. A gente quando está fazendo esse processo, a gente idealiza um monte de coisas, mas na realidade as coisas vão acontecer... Porque, por exemplo, a gente se preparou, né? A gente mudou em fevereiro, desde abril do ano passado que a gente está estudando como é o mercado. A gente veio em agosto do ano passado, eu e a Ana, nós passamos 2 semanas aqui em Portugal visitando os boxes, fazendo aulas. A gente separou uma verba para fazer aula. Enquanto ela fazia, eu rodava o box. Tem 3 chuveiros, sai água quente, não sai, o piso é assim, o que ele tem de equipamento, quanto que ele tem. Então a gente foi vendo tudo, como era o pressário, como foi feito tudo. Então eu voltei para o Brasil assim, com uma gama de informações muito grande. Falei, legal, o que a gente precisa para abrir uma empresa? Vamos fazer. Então a gente já veio com empresa aberta, com todos os registros, todos os certificados necessários para uma empresa funcionar, as nossas pessoas físicas com o NIF, né, que é o CPF lá do Brasil. Tudo pronto. Falei, legal. O lugar já mapeado, estrategicamente estudado, que não há nenhuma concorrência próxima. Falei, vamos abrir. E chega aqui e foi tudo muito diferente, né? Mas é um aprendizado. Eu acho que tudo a gente aprende. Não é fácil, eu já tentei desistir, já falei, chega, pra mim não dá mais. E a Ana, não, nós vamos mais um pouco. E aí depois a Ana, chega, eu não quero mais. Eu falei, não, agora sou eu que quero mais um pouco. E a gente tá nessa. E você aprende a fortalecer muito. Isso vira uma fortaleza mesmo do eu vou em frente, eu vou conseguir. Essa semana a gente conseguiu finalmente todas as licenças, os prazos e começamos as obras finalmente. Então... Ô Feu, é muito interessante a sua história, porque uma das coisas que todos os especialistas nos falam é que é fundamental o planejamento e, se possível, passar um tempo no país onde você está, para onde você está indo, para você entender como é que funciona a lógica desse país, a cultura, né, o dia a dia. Você fez tudo isso. O que não estava no seu planejamento e que você faria diferente? Entender da burocracia do país. Isso é uma coisa que eu desconhecia por completo. Eu sabia que alguns prazos eram um pouco alongados, mas eu não sabia que aqui era levado, se eles te dão 90 dias, você pode esperar que geralmente são 90, 100 dias e não os 90 que eles falam, né? Então é um sofrimento que te causa, porque você começa a fazer as contas
Com 90 dias eu tenho esse documento, então eu já posso dar o passo seguinte. E nem sempre é assim. Você tem uma série de licenças que eles te pedem e você tem que cumprir e é demorado. Mas você já sabia que ia precisar de todas essas licenças ou você foi descobrindo à medida que você foi encontrando os lugares? Como é que foi isso? Eu sempre procurei lugares que tivessem a licença de serviço, que é o que eu preciso. E a partir daí você tem que ter um projeto arquitetônico aprovado por arquitetos, assinado por arquitetos. Para apresentar na Câmara de Lisboa, apresentar na Câmara. E aí dentro desse projeto eu tenho que ter um engenheiro que me dê o laudo de acústica, um engenheiro que dê a VAC, que é ventilação do espaço, quantas pessoas vão suportar. Eu preciso ter um de segurança. Então é uma série de licenças que eu fui descobrindo com o tempo para montar esse projeto para a Câmara. E isso atrasou o seu projeto em quanto tempo? No mínimo 4 meses. Até o momento, 4 meses. Feu, e isso tem impacto financeiro, porque a gente, quando fala de planejamento, ele também passa por um planejamento financeiro. Você precisa ter uma poupança que te diga, olha, não, eu vou para colocar meu projeto de pé, eu preciso de 6 meses. Isso teve impacto financeiro importante. Sim, muito. No seu caso, foi com um box de CrossFit, mas eu acho que isso seria um problema que qualquer outro empreendedor poderia passar. Qualquer outro. E assim, eu tenho participado de vários grupos, né? E muitos empreendedores. Falou que tem grupo de empreendedor, opa, dou minha carinha lá para poder aprender um pouco. E eu vejo muito isso, é recorrente. Porque ninguém espera que você tenha um processo tão passo a passo, tão burocrático. E quando a gente fala sobre a lógica do empreendedorismo, essa coisa é mais rápida, né? Porque o empreendedor, ele precisa fazer o dinheiro retornar, né? Quanto mais tempo demora, e parece que os processos aqui são mais lentos, pelo menos é a impressão que a gente tem, né? Eu tenho a impressão que nós brasileiros, a gente é ditado muito pela visão americana, né? Então, eu quero abrir, papum. Você quer empreender? Opa, vem cá que eu te ajudo e vamos fazer, vamos acontecer. E aqui não, aqui é moroso, aqui é lento. E se adaptar ao estilo português de trabalhar, eu acho que tem sido um grande desafio. Não desafio no sentido de, poxa, é difícil. Não, desafio mental de falar assim, eu estou preparado para aguentar, que não vou abrir no prazo que eu queria. Então você ter que brecar seu projeto e falar assim, vai gastar muito mais tempo que eu estava preparado. Então é a hora que eu tô vendo muita gente desistir, que a gente quase desistiu e eu acho que a gente só teve o alento na hora que você fala assim, agora vai. Mesmo obra. Então você fala assim, eu vou gastar, vou dar uma hipótese aqui, vou gastar 40 mil. Ok, 40 mil. Aí quando você vai conversar é 40 mil do projeto, mas todas essas licenças são extras. Sim. Aí você fala, caramba, de onde eu vou tirar dinheiro agora? Né? E aí você se reinventa para poder, poxa, eu vou tirar daqui, vou tirar dali, hoje a gente não vai jantar fora, vamos tomar um vinho de 5 euros em vez de tomar um mais caro. E são essas coisas que a gente vai se reinventando, né? Portugal é um lugar que já tem muito box de CrossFit, é uma coisa que você vê demais. Mais um box para a terceira idade, foi aí que você teve a sacada de ter um diferencial? Na verdade, a gente pensou em 2 coisas distintas. Aula de condicionamento físico para a terceira idade, que não era uma coisa que estava no nosso planejamento. Quando a gente veio a campo, que o CrossFit aqui ele ainda está numa crescente, né? A Europa ainda é o único continente que o CrossFit ainda, em número de abertura de box, ele continua na ascendente. Nos assustou a quantidade de idosos que tem nessa cidade. Falei, cara, por que não fazer uma aula para eles? Né? Diferente do Brasil, a gente vê pessoas de 80 anos que estão lá com a sua muletinha. Sim. Eu acho que a maior concentração de muleta que eu vi na minha vida foi aqui. E eles vão ao supermercado sozinho, eles vão à missa sozinho. Falei, por que não criar uma atividade que dê uma qualidade de vida, uma independência maior para esse público, né? Agora, é muito interessante, né? É uma coisa que só foi possível porque você veio, viu e entendeu uma realidade que talvez não tivesse lá no Brasil na sua cabeça, né? Eu acho que para quem quer empreender, você tem em outro país, você tem que estar lá. Você tem que passar um tempinho lá e assim, é imersão total. Você não veio para fazer turismo. A gente ficou 2 semanas, eu falei com a Ana, sábado e domingo, antes de ir embora, eu falei, agora vamos tomar um shopping, vamos subir naquele ônibus vermelho e dar uma andada para Lisboa. E uma coisa que eu achei muito legal aqui, o português é muito acessível para a informação. Ele fala, aqui é assim que funciona, não tenta por esse caminho. A gente treina num box que as pessoas são maravilhosas, assim, eles recebem a gente, e mesmo sabendo que é concorrência... Que vocês vão ser concorrentes, né? Eles... vamos trocar, a gente pode fazer um tratado de ser boxe irmão, a gente fazer evento aqui lá. Eu falei, cara, é tudo que eu quero.
Então a relação é saudável nesse meio. Fê, você falou que participa de vários grupos de empreendedores aqui. O que você percebe na cabeça desse empreendedor brasileiro? Ele chega aqui e está empreendendo porque a gente sabe aqui que o mercado de trabalho aqui não é bom. E muitas pessoas estão sendo levadas a empreender porque precisam gerar algum tipo de renda. O que você percebe nesses grupos de empreendedorismo? Que é a mesma coisa que eu cheguei e tive. Você acha que é mais simples e não é. Porque a noção que o brasileiro chega e arruma emprego fácil. Arruma, você vai ser garçom, você vai trabalhar na construção civil. Tudo bem que aqui não há aquela defasagem de salário igual a gente vê no Brasil. Mas você arrumar um emprego dentro da sua área de atuação não é nada fácil. Nada fácil. É bem complicado. Então o que eu tô vendo as pessoas estão abrindo a cabeça no sentido de... Opa, eu sou dentista. Tá, mas às vezes eu não vou conseguir mexer com dentista. Eu vou mexer com Uber. Eu vou ter uma frota de 3, 4 carros para trabalhar para mim. Ou eu vou me associar e abrir um restaurante. Eu vou fazer coisas que ele nunca imaginou que talvez ele precisasse fazer para ter um negócio aqui, né, rodando. Diz que Portugal é um lugar melhor para se investir do que para trabalhar. E eu concordo plenamente com isso, porque é difícil entrar no mercado de trabalho. E a visão que quem tá no Brasil tem, tá morando na Europa, tá rico, nossa. Tá ganhando em euro. Tá ganhando em euro, vem gastar em euro, poder manter também. Falando em mercado de trabalho e falando que você e sua esposa rodaram bastante, pesquisaram bastante, você consegue passar pra gente alguns exemplos de salários que ganha, por exemplo, um professor de educação física aqui em Portugal? A média que a gente tem visto nos boxes de CrossFit é de 10 a 15 euros por aula que eles recebem, né? Isso então, no final do mês daria o quê? Uns 800 a 1.000 euros. Pensando numa jornada de ali 3, 4 horas. Né? Se ele fizer maior, ele pode chegar a 2.500, alguma coisa assim. Mas é um ritmo alucinante, que não é uma coisa muito tranquila. Bacana de fazer, né? Tanto que, por exemplo, a gente vai abrir, eu e a Ana no começo. Então, eu dou uma aula, ela descansa, eu dou outra. Eu dou uma aula, ela descansa, eu dou outra. E a gente mexeu na grade. A gente falou, a gente precisa ter uma grade de 7, 8 horas de aulas, para cada um dar 4, porque tem criança, você tem aquela jornada em casa que ninguém lembra que é tão pesada quanto, né? Uma aula de CrossFit. Mais pesada. Com certeza. A minha pequenininha é um furacão, eu falo pra ela, o dia que alguém quiser Carreguei 20 pegar pneus pesado, agora. O dia que alguém quiser pegar pesado, fica uma horinha com ela. Aí vai ver o que é duro. E um personal trainer? O personal aqui na casa é de 25 a 30. Óbvio que tem pessoas que cobram 50, 55, mas é um cara que já tem uma bagagem e uma estruturação de nome, de clientes mais forte. O que eu vejo real é nisso aí, de 25, 30, às vezes cobram menos, mas é nessa faixa. Comparando com o Brasil, financeiramente, vale a pena ser professor personal? Aqui é uma área muito incipiente, assim, eles procuram muito. O que eu vejo nas grandes redes aqui, como a Homesplace, a Solinka, é um destaque muito dos brasileiros. Isso é uma realidade. O difícil é você conseguir se manter até você ter equivalência, até você ter os processos legais. Aqui você não trabalha se você não tem. Você pode dar uma aula isolada ou outra, mas você não trabalha se você não tiver a documentação. A gente já vai falar da equivalência. Só para terminar a questão dos custos, para você empreender e abrir um negócio de médio porte, qual é o valor que você precisa ter para investir? Vou te dar o meu exemplo, tá? Na casa de 80, 90 mil euros. Isso não estamos é falando barato. de uma coisa... Pequena. Tamanho pequeno, médio. Isso está incluído todas as licenças, as obras, o planejamento? Sim. Fê, e qual é o tempo de retorno desse seu investimento? Esse é um grande X, né? Pelo que a gente vê nos outros boxes, eu vou levar aí uns 2, 3 anos. A gente acredita que a entrada vai ser muito forte. Porque tem sido assim, nos concorrentes que a gente tem acompanhado de perto a abertura. Então a gente acha que a gente já respira. Com 2, 3 meses a gente já tem o steady state alcançado e aí depois é realmente correr atrás do break-even aí mais rápido. E a última pergunta em relação a valores. Quanto custa uma mensalidade num box de CrossFit? Quanto custa uma aula, uma hora? Vou te dar a média do mercado português, tá? 2 vezes na semana 55, 3 vezes 65... Aí é que eles têm o que eles chamam de trânsito livre, né? Que você pode ver o horário que você quiser. O horário que você quiser e quantas vezes você quiser. Está na casa dos 70, 75. Isso é só Lisboa ou vale para Portugal? Isso vale para Portugal. Você já falou um pouco sobre isso, mas então esse mercado fitness aqui é um mercado bacana, é um mercado onde vale a pena investir? Promissor, com certeza. Fê, eu queria falar agora sobre a validação do registro profissional. Esse é um ponto para todo mundo que está vindo, independente da área, para Portugal. Esse é um ponto muito crítico. O que aconteceu? A legislação mudou em Portugal.
Então, antigamente você tinha que validar todos os seus documentos, isso ainda é válido, tá? Isso ainda tem que acontecer. Você faz o apostilamento de AIA. Então, no caso da educação física, cada área tem seu porquê. Eu sei que a medicina, por exemplo, tem uma prova